Atualmente, a nossa população ela extrai cerca de 92 bilhões de toneladas de material extraído da natureza, de recurso natural, para que possa produzir e manter o nosso estilo, a nossa produção, né, nosso processo industrial e o nosso estilo de vida atual. Em 2060, estima-se que esse volume de extração chegue a mais de 190 bilhões, né, de extração de recursos naturais, o que é um problema, né, porque a nossa estrutura de processo está numa economia linear, onde nós extraímos, produzimos, utilizamos num curto espaço de tempo e descartamos. A indústria como um todo hoje já tem um conceito bem conhecido que chama-se obsolescência programada, né? No tempo das nossas avós, as geladeiras estão aí, né? Até hoje, na nossa casa, funcionando super bem. Hoje, atualmente, as geladeiras, os computadores, enfim, eles vão se modernizando para que eles possam entrar em desuso, né, num espaço programado para que a indústria comece a produzir cada vez mais, ela consiga vender cada vez mais. E aí a gente tem exatamente um problema muito sério de resíduos, né? Porque nós, sociedade, vivemos num circuito fechado, não tem lá fora, estamos todos dentro de um único planeta, né? Então, as ações que nós temos, né, a maneira como nós produzimos, ela tem um impacto direto na nossa vida, independente de onde nós estamos, né? Se a gente está no Brasil, se a gente está nos Estados Unidos, aqui não importa, estamos num circuito fechado. Então, a maneira como a gente produz, a maneira como a gente consome, que é muito importante, porque uma vez que nós, como população, pessoas físicas, né, a gente tem o protagonismo de direcionar como as indústrias vão de fato produzir. Então é muito importante que a gente também tenha clareza de todos esses processos para que a gente possa, inclusive, cobrar as indústrias de mudarem esse processo. Em algum momento não, nós já entramos em colapso, né? Porque a gente está extraindo da terra muito mais do que a gente está realmente deixando que a terra se regenere. As consequências disso são desastrosas, né? A Terra está elevando a sua temperatura de maneira significativa, né? Então, os processos industriais, os combustíveis fósseis, né? E a maneira de produção não limpa tem elevado realmente a temperatura da Terra. E aí, para a gente fazer um paralelo, né? Imagine que nós, numa temperatura normal, nosso corpo ele funciona ali entre 36,5 e 37 graus. Se a gente eleva a nossa temperatura corpórea para 39 graus, todo o nosso sistema entra em colapso, né? Então a gente tem um problema sistêmico. A Terra é exatamente a mesma coisa, né? Então todas as ações que estão sendo feitas e pensadas, seja através das organizações das Nações Unidas, nessas conferências ambientais, são para repensar o modo de produção, para que a gente não deixe a Terra aumentar 2 graus Celsius, né? A gente precisa estabelecer esse limite para que a gente não tenha uma Terra em colapso. E o que é essa Terra em colapso, né? A gente tem várias questões associadas. A gente tem as pandemias, porque interfere exatamente na natureza, né? No seu estado natural, enfim, nos processos já estruturados do ambiente. A gente também tem alterações significativas no regime de chuva e aí, consequentemente, no regime de plantio, né? Então, tem uma série de questões associadas ao nosso processo. Mas voltando ao tema de lixo, os governos e as pessoas, né, as entidades sociais, as ONGs, né, e as empresas que realmente entendem que isso é um problema, eles estão fomentando novos modelos de produção. E aí a gente cai no modelo de economia circular, que seria o quê? Basicamente, né? Nós trabalharmos para pensar as nossas matérias-primas com alto potencial de reciclabilidade ou ainda usar matéria-prima, ou no meu processo, né? Materiais que do meu próprio processo ou do processo produtivo de outras indústrias que eu possa trazer para o meu processo como matéria-prima, e assim a gente trabalha a circularidade de materiais. Não só isso, a gente pode trabalhar também conceito de leasings, né? Por exemplo, eu não preciso ficar comprando carro, bicicleta, enfim, moto. A gente pode trabalhar, por exemplo, sistemas de locação, como o Uber, para que a gente possa repensar o nosso modelo, a nossa estrutura de economia.